No Lean existem 3 tipos de desvios que demonstram alocação ineficiente de recursos. Gente, eu tava aqui tomando meu chá, revisando alguns conteúdos aqui no computador. E aí eu percebi que tem um roteiro pro YouTube que eu criei há muitos anos atrás e eu nunca gravei um vídeo sobre isso. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Eu sou o Anelin e a gente vai falar sobre muda, muri e murar hoje. Vem comigo que você nunca mais vai esquecer. Então vamos lá. Muri significa sobrecarga e pode se referir a máquinas ou pessoas. Basicamente, algo que está sobrecarregado. Você pode estar trabalhando com sua máquina acima da capacidade. E, evidentemente, isso vai trazer problemas para você. Lembra do tipo, ai, morri, nossa, tô muito cansado. Morri é morrer de tão cansado, de tão sobrecarregado. Máquinas não podem morrer, mas podem falhar, podem parar de funcionar. Nós, seres humanos, talvez não chegamos a morrer, mas vamos colapsar. É um burnout, um estresse muito grande. Só falar que vai gravar e começa uma ventania sem fim e quase derrubou o celular. Eu falei, gente, vou ter que ir pra dentro, não vai dar pra ficar aproveitando esse clima mais não. Você já teve aquele momento da empresa frenético, em tá produzindo sem parar, às vezes até fazendo hora extras, e depois passa 15 dias, de repente tá tudo calmo, até se pudesse dispensava os funcionários mais cedo, não tem necessidade de tantas pessoas, a produção abaixou, o que acontece é que você tá tendo um desnivelamento da sua produção. Você sentiu o murar na pele, como isso funciona. A pessoa fala, ah, não, mas é normal, por exemplo, no meu ramo, final de mês, aí, sei lá, departamento pessoal, contabilidade, a gente trabalha mais. Sim, algumas funções isso acontece, mas a gente tá falando de produção e processos em que isso pode ser controlado, ou pelo menos ter uma variabilidade diminuída, uma distribuição melhor de tarefas. E você pode fazer uma distribuição melhor, fazendo análise de previsibilidade de demanda, implementando um just-in-time, que tem como conceito produzir o que é certo, no momento certo e na hora certa, que você vai precisar de várias outras ferramentas do Lean para implementar isso, como a utilização de um Kanban, como eventos Kaizen, para poder conseguir nivelar essa produção. E aí, dentro desse nivelamento de produção e de sobrecarga, que você tem um muri e um murar, você pode trabalhar também com um gráfico de GBO, que é o gráfico de balanceamento de operadores, para fazer o balanceamento das operações e impedir que, além das flutuações da produção, você também não tenha uma sobrecarga em alguns colaboradores, enquanto outros trabalham mais tranquilão ali de boa. Além disso, o murar, ele acaba sendo a causa de vários outros problemas. Quando eu tenho uma etapa de produção, por exemplo, etapa A, B e C, a etapa A produz 20 peças por minuto, a etapa B produz 10 e a etapa C consegue produzir 15 peças por minuto. Entre a etapa B e A, eu vou ter uma superprodução, um acúmulo de peças, porque a etapa B não vai conseguir acompanhar o ritmo de produção da etapa A. E a etapa C, ela vai estar com desperdício de espera, porque ela tem uma capacidade de produção bem maior do que da etapa B. Então eu preciso nivelar isso, né? Calcular o tempo de ciclo de cada etapa, entender o que está acontecendo, como que eu posso, né, acelerar, duplicar, melhorar, porque o nosso objetivo geralmente não é diminuir, é duplicar, é otimizar, é maximizar o processo de produção. Diminuir são só desperdícios. Desperdícios é mudar. Mudar é a palavra japonesa para os desperdícios e nós temos 7. Quando foi criado, originalmente tínhamos 7, hoje em dia a gente já fala em 8, algumas metodologias, né, não sei nem se é metodologia o jeito certo de falar, né, algumas pessoas falam em algo mais, mas 8, concentre-se nisso, não precisa de mais. Você, meu filho, não consegue resolver nem esse 7, imagina 8, imagina 9, 10, então concentre-se em 7. Primeiro, superprodução que a gente já estava falando. Acontece quando eu produzo muito mais do que a demanda. Ou seja, não tenho uma previsibilidade de vendas, então acabo produzindo muito mais do que a capacidade do mercado de absorver. Desperdício de espera acontece sempre que uma etapa ou um processo fica parado aguardando alguma coisa. Pode estar aguardando a liberação da produção, pela inspeção da qualidade, pela manutenção, a liberação de uma máquina, pode estar aguardando algum resultado de teste. Basicamente, você está parado. Por exemplo, se você vai em hospitais particulares, eu já passei por isso eu vou falar isso pra você. Você marca um horário, tá tudo certo, você chega lá e fica 1 hora esperando. Isso é um desperdício de seu tempo, até um desrespeito, né? Mas enfim. De espera, você tá ali esperando o seu cliente, você tem que fazer atividades que agregam valor para o cliente. Esse é um valor do Lean, né? Essa é uma filosofia do Lean. Tem que pensar em como entregar valor para o cliente. Se o cliente ficar parado esperando, com certeza não é legal, mesmo que ele esteja na casa dele, porque às vezes a gente está falando de um lead time de entrega de um produto, que vai chegar lá na casa do cliente. O murar, ele leva ao mudar, como uma superprodução, como estoque, como espécie. Se você pode entregar em 15 dias, por
entregar em 20, 25? Porque você atrasou a sua produção, porque teve um problema com o fornecedor? Tem que fazer uma análise para entender por que tá demorando mais do que o que era programado, do que era esperado. E você vai ter desperdício de espera, às vezes, em várias etapas do seu processo, que vai ocasionar em um lead time maior de entrega. Consequentemente, a percepção de valor pelo seu cliente, ela vai cair, ela vai reduzir. O outro desperdício que a gente comentou quando estava falando do Murat, que é o de estoque, ele muitas vezes acontece justamente pela superprodução. Eu produzo demais, muito mais do que o mercado vai absorver, e acaba gerando estoque. E às vezes a gente acha que estoque é legal, e a gente tem um estoque de matéria-prima e a gente tem um estoque de produto acabado. Gente, estoque não é legal. Estoque quer dizer que eu não me programei, produzi mais do que deveria e agora eu tenho que dar um jeito de vender isso aqui. Ou estoque de matéria-prima, se ele é muito grande, eu simplesmente peguei o meu dinheiro que poderia estar rendendo no banco e coloquei ele aqui parado, sujeito a vencimento, sujeito a avarias do tempo, sujeito, sei lá, a ter um alagamento e perder a matéria-prima, ou perder o registro, a rastreabilidade. Então, mesmo que o produto esteja bom, não tenho mais rastreabilidade, não posso utilizar. Então, assim, é dinheiro parado, é um risco muito grande. Então, a Toyota, ela traz esse princípio que eu vou alinhar com os meus fornecedores, vou fazer um alinhamento de demanda para saber quando eu tenho que pedir, de quanto em quanto tempo eles têm que me entregar, para que eu trabalhe com estoque mínimo, sem contar que o estoque você precisa de uma área. Quanto maior é o seu estoque, maior a área que você precisa, maior a quantidade de pessoas que você precisa para gerenciar esse estoque, e tudo isso custo. Então vamos falar agora de desperdício de transporte. Transporte vai estar sempre relacionado a máquinas, equipamentos, materiais. Quando eu falo de transporte, mesmo que tenha alguém transportando, o meu foco ali está sendo no equipamento, no material que está sendo transportado. E aí, uma análise do layout, um diagrama de espaguete, é o que vai te ajudar a entender se realmente essa movimentação ela é necessária, ou se eu fizer um layout mais adequado, eu consigo reduzir esse transporte de materiais de um ponto a outro. Se eu fizer uma análise de rota, né, eu consigo otimizar para fazer um transporte, às vezes, só 2 vezes ao dia. Então, eu preciso pensar, porque assim, o que faz a chave mesmo para pensar se isso é um desperdício ou não, é entender assim que quando a gente está executando a atividade, a gente acha que tudo é necessário. Por exemplo, levar do ponto A ao B é necessário. Então você não consegue pensar, olha, como assim desperdício de transporte? Eu preciso tirar daqui da produção e, sei lá, levar para almoxarifado. Ok, mas será que você precisa fazer isso 10 vezes ao dia? Ou será que você pode fazer isso 2 vezes ao dia? O outro desperdício que a gente costuma confundir muito é o desperdício de movimentação. Esse sim está relacionado a pessoas. Também uso um diagrama de espaguete para poder traçar ali a rota que o operador tá fazendo, o colaborador. E tem um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Quando a gente fala de movimentação, eu gostava muito dessa parte quando eu analisava os processos, justamente na parte dos micromovimentos, as pequenas coisas que você pode colocar mais próxima, o layout, a organização, o 5S, de forma que fica mais eficiente para o colaborador. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, que é... Como é que é o nome do vídeo, gente? É alguma coisa sobre as fábricas japonesas. E tem... Tá falando sobre o Kaizen, sobre melhoria contínua, mas tem um vídeo, uma parte que ele fala sobre o cara implementou um negócio na parafusadeira, na chave de fenda, que... Ai, eu assisti o vídeo e agora não lembro, gente. Simplesmente parafusa o produto e solta a chave de fenda. Ele não precisa ficar fazendo um micromovimento. Micromovimento, vocês vão ver a eficiência disso. No vídeo eles explicam o quanto é importante, sabe? Às vezes a gente não dá valor pra movimentação e acha que, não, só tô indo ali, vou gastar 30 segundos. 30 segundos de quanto em quanto tempo, sabe? Pra você ir lá e fazer algo que poderia estar do seu lado aqui, gastando 5 segundos, já que você tem que ir tantas vezes, fazer isso tantas vezes no dia. Outro desperdício é o superprocessamento. Ele tá relacionado muito à burocracia. É qualquer atividade que você vai fazer mais de uma vez. Algumas atividades são necessárias, dependendo do estado crítico, né? Você precisa de um duplo cheque. Prefiro aceitar o desperdício de fazer um duplo cheque do que deixar passar algo errado. Mas muitas vezes eu preciso, na verdade, só otimizar e melhorar o meu processo. Não é uma atividade crítica, é um excesso de zelo. Já vi isso acontecer muito na prática, excesso de zelo. E aí eu vou criando várias burocracias, várias coisas, várias fichas que tem que ser preenchidas, várias coisas que tem que ser solicitadas, e às vezes mais de uma vez, e tipo assim, mas eu já fiz isso para outro setor. Mas é porque você fez para outro setor, agora aqui pra gente você tem que fazer de novo. Tipo, mas por quê? Porque vocês não se comunicam. Tipo, quando você chega num lugar e você preenche uma ficha, quando te mandam para outro setor, coisas do governo, maravilhoso para fazer isso, né?
Aí você chega lá, não, mas é porque mas eu já preenchi isso lá no cartório. Não, mas no cartório não serve pra nós. Aí você vai e faz lá de novo. Aí você faz, você já faz, e eu já preenchi isso lá no, sei lá, no VaptVupt. Ah, não, mas não serve pra nós. Você vai ter que mandar por e-mail. Como assim? Tipo, vocês são a mesma base e não serve. Não serve, então realmente é burocracia, superprocessamento. Lembra? Quando você lembrar do governo, você vai lembrar que superprocessamento tem muito a ver com burocracia. São coisas, uma papelada desnecessária e que a gente também acaba implementando no nosso processo, no dia a dia, nossas atividades. Então, otimiza. Tudo que puder otimizar, diminuir de burocracia, né? Que vai ficar processando várias vezes a mesma informação, faça. Gente, o clima é tão louco que nesse tempo que eu tô aqui gravando, começou a chover. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha esse clima. Começou a chover muito e ventar horrores. Chuvas à parte, vamos falar do último desperdício, que é defeito. O último dos 7, né? Ainda tem o 8º, que foi agregado depois. Defeitos ou retrabalhos, né? Sair com peças defeituosas. Isso aí é muito fácil da gente identificar, porque literalmente o produto sai com defeito, o produto é reprovado, então a gente consegue identificar que a gente tem um problema. E é um fator que o Lean traz como desperdício que é fácil de identificar. O último desperdício é o desperdício intelectual, né? Que foi agregado ali depois, mas eu acho fantástico, por isso que eu vim aqui falar sobre ele, porque o desperdício intelectual tá relacionado a você não ouvir os seus colaboradores. Cara, quantas oportunidades de melhoria já foram perdidas simplesmente porque os engenheiros, os analistas, os gerentes de produção, eles simplesmente acham que o colaborador não entende de processo, não entende de engenharia, ele não sabe como fazer, então não vamos ouvir. Ouça. Toyota tem essa filosofia de que todo mundo da empresa pode falar, pode sugerir melhorias, porque o cara tá ali fazendo todo dia, às vezes ele sabe como solucionar, como no vídeo que eu falei que eu vou deixar o link aqui, que foi ideia de um colaborador. Então, assim, dê voz às pessoas. Uma outra forma do desperdício intelectual é quando você coloca pessoas com um autoconhecimento, né, intelectual para executar tarefas muito básicas. E aí você acaba não utilizando todo o conhecimento que aquela pessoa tem para oferecer. Isso também é um desperdício intelectual. E esses foram os 3 M's do Lean. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar, dizer o que você achou desse vídeo aqui. Foi mal pela bagunça, mas eu queria muito gravar esse vídeo hoje. Eu sou assim, quando eu coloco na cabeça que eu tenho que fazer aquele negócio hoje, eu faço, faça chuva ou faça sol.